Muito bem, Raniele Veloso mais uma vez se incorpora aqui ao Ciência Política, Rani. E nós conversávamos aqui analisando a entrevista de Marcelo Castro e apontamos dois caminhos. Primeiro, derrubada da MP, para que ele de fato indique uma FUNASA que ressurja a partir dessa derrubada. E a outra é a indicação de outro cargo federal. O Ari até levantou, olha, a Codevasf seria de bom tamanho, a Codevasf nacional para Marcelo, por todo o trabalho que ele fez, não só na eleição local, mas também na aprovação da PEC da transição, que você acompanhou tão bem aí em Brasília. Então, questiona você, estamos no rumo? É por aí, porque o senador Marcelo certamente não deve ficar desamparado no governo Lula. Eu também acho que não, viu, Ananias? Porque ele foi decisivo e todo mundo reconhece isso, pelo menos aqui em Brasília, né? Por onde anda hoje. Por coincidência, eu vi o atual diretor-geral do DENIT, que é o general Santos Filho, que falou com o senador Marcelo Castro, dizendo que se não fosse ele, o DENIT não teria orçamento para este ano, para 2023. Ou seja, um homem, né, ali também de confiança do presidente Jair Bolsonaro, que também reconheceu o trabalho de Marcelo Castro, que também atuou na recomposição do orçamento do governo Lula, e foi ele quem conseguiu reverter até a posição da imprensa, que no início falava que aquela PEC do Bolsa Família era a PEC da gastança, do estouro, e ele foi lá e tomou a causa do orçamento e reverteu, né, a análise até da imprensa. Então, Marcelo Castro, que ele tinha a intenção, sim, de repente, ser o líder do governo no Congresso Nacional, com certeza não vai ficar sem nenhum outro cargo a nível nacional para poder indicar. Mas a gente sabe também que ele tem que se movimentar. O que eu tinha apurado até então é que poderia ser essa Secretaria Nacional de Saneamento, mas, como vocês acabaram de ver, parece que ele não tem tanto interesse assim. Ele não quer, não. Ele quer algo não tem tanto interesse. Do tamanho da FUNASA ou maior, né? Se ela vai diminuir de tamanho, e tá certo, tem que lutar. A roda pequena, a roda grande, não pode entrar na roda pequena. O Marcelo é uma roda enorme. E essa diretoria, porque a FUNASA vai ser dividida, retalhada entre os dois ministérios. É uma roda muito pequena para receber ele. Olha, e hoje aqui em Teresina, viu, Rani, durante o evento na PPM, o primeiro de Rafael Fonteles, depois de tomar posse no cargo, ele discursou e lançou o federalismo de cooperação. A gente vai entender o que é isso já já, o Franci acompanhou. E Franci, conta pra gente, porque nós temos uma linha do tempo para explicar essa defesa de Rafael. Inicialmente, ele mostra que nos últimos tempos houve um ataque sem precedentes ao federalismo. E aí conta com uma crítica ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ananias, ele diz que esse período acabou e com o presidente Lula e com ele no governo do estado será diferente. Ele inclusive sinalizou para a fala do presidente Lula que vai se reunir com todos os governadores, já agora em janeiro. E citou que fará o mesmo aqui no Piauí, incluindo os prefeitos de oposição, prefeitos que não votaram nele. Agora, a palavra-chave é cooperação. Vamos conferir, fala o governador Rafael Fonteles. O tempo dos ataques federativos acabou. A última quadra, os últimos 4 anos, foram perpetrados os maiores ataques à federação, que prejudicou estados, mas municípios também diretamente, que esse Brasil já viu. A falta de diálogo ou os favorecimentos a poucos com emendas secretas, esse tempo acabou. Então, o mesmo exercício que nós, enquanto estados, faremos com a União, cobrando o diálogo, o presidente Lula já sinalizou claramente que vai abrir o diálogo e vai fazer reunião com os governadores já nesse mês de janeiro. O mesmo exercício eu tenho que fazer aqui como governador com os 224 municípios do Piauí. Ele que, inclusive, Ananias, fez um afago ao ex-presidente da PPM, Paulo César de Francinópolis, que é do Progressistas, o elogiando pela postura
de comparecer à posse do Toninho de Caridade e pelo diálogo amistoso que ele teve com o Toninho de Caridade, com o próprio Rafael Fonteles, eles que inclusive sentaram ali bem perto, conversaram durante a solenidade. Então, Rafael dando aí o caminho de que a gestão dele também será parceira desses prefeitos que fizeram oposição à candidatura dele. Vocês viram aí, ó, sobrou críticas a Bolsonaro, Sim. quando ele fala que esta guerra entre os entes federados acabou e que não será mais o tempo do orçamento secreto, sobrou para o orçamento secreto também para a Câmara dos Deputados. Agora ele lança a sua tese, o federalismo de cooperação. O que é isso? Rafael Fonteles explica. Lembrando que primeiro ato, primeiro discurso pós o discurso de posse, com a plateia, prefeitos do estado do Piauí. Vamos ouvir o que diz Rafael Fonteles. Para a gente realmente fazer o federalismo de cooperação. A nossa federação brasileira é a mais, digamos assim, estranha do mundo inteiro. Concentra 60% do bolo tributário na União, enquanto que as maiores responsabilidades sociais, prefeito Toninho, deputado Gil Carlos, ficam com estados e municípios. Saúde, educação, a maior parte. Um exemplo, o Fundeb, que todo mundo pensa que é dinheiro federal, não é dinheiro federal. Só 10% do Fundeb é federal. 90% quem banca é o ICMS, o FPE e o FPM. Então a União participa pouco do financiamento da educação. Com o novo Fundeb vai aumentar para 23% até 2026. E, no entanto, a União tem 60% do bolo tributário. É todo mundo concentrado em Brasília. Completar, Rafael aponta a criação de um órgão, a criação de uma confederação, para, a partir deste órgão, os governadores terem mais força junto ao governo federal. Vamos conferir. Falta a Federação Brasileira, como várias federações no mundo, tem uma instância federativa que defenda as províncias, os estados. E possivelmente o atual coordenador do fórum, que é o governador Ibanez, já encaminhou para o Conselho dos Procuradores para fazer o estatuto e nós deveremos ter a Confederação Nacional dos Estados. Não sei como é que vai se chamar, para a gente poder ter força em Brasília do mesmo jeito que a CNE. Confederação Nacional dos Estados, para ter força em Brasília, para atacar a divisão do bolo da arrecadação, que hoje está muito concentrada na União, e ele já adianta um primeiro tema a ser atacado: educação. Tem muitos pontos aí, Ari. E quem deve ser o futuro presidente, o futuro coordenador da Federação Nacional dos Estados? Quem diria o prefeito de Teresina, doutor Pessoa? Só pode ser Rafael Fonteles. O próprio ele deu Rafael. A ideia, ele vai assumir. A Rani matou a charada, o próprio Rafael. Essa instância que se forma, a princípio seria tornar o fórum permanente. Sim. Ou seja, com esse nome mesmo, Fórum dos Governadores. Fórum dos Governadores, que já foi presidido permanente. por Wellington, agora presidido por Pelo Ibanez. Ibanez Rocha. Então, ou mudando de nome ou não, o Rafael se coloca no jogo. E uma vez presidente desse fórum, eu acho que é o trampolim que ele precisa para se consolidar como um nome nacional, não apenas do Partido dos Trabalhadores, um nome nacional da política brasileira. Esse pode ser o trampolim que ele precisa, e ele já tinha na Concefaz, mas agora isso potencializa ainda mais. Ananias, inclusive, esse primeiro passo que já foi tomado pelo governador do DF, o Ibanez Rocha, ele foi acionado pelo Rafael Fonteles. O Rafael Fonteles que chegou lá no Ibanez Rocha e pediu, e disse que os estados tinham que ter uma confederação, tinha que ser institucionalizado um grupo para defender o interesse dos estados. Então, esse primeiro passo do Ibanez já veio com a articulação do Rafael Fonteles, ele se colocando, como a Rani e o Ari citou, como possível presidente já desse fórum, dessa confederação que será formada.
Rani, agora essa concentração de recursos aí em Brasília, governo federal, a União, com muito da arrecadação no bolso, comandando, coordenando a destinação desses recursos, é uma reclamação de governadores e prefeitos de bastante tempo. Neste momento, você vê cenário para que a União abra a mão de parte dessas receitas? Você vê cenário para isso acontecer aí em Brasília? Vejo sim, Ananias, porque o próprio presidente Lula já falou que vai colocar em prática o Pacto Federativo, que seria uma distribuição mais justa para os recursos, tanto para os estados quanto para os municípios. Então, eu acredito que, pelo menos na promessa, está. Se de fato o Lula vai executar, é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar. Ele já até delegou essas funções para os próprios ministérios. Durante as posses, as transmissões de cargos de ministros, eu já ouvi, né, desde ontem foram 18, hoje mais 7, já ouvi esses ministros, de fato, alegando isso, que vão descentralizar essas ações para que também esses estados possam ter uma certa autonomia. E sobre esse posicionamento de Rafael Fonteles, eu vejo uma coisa muito parecida com a Concefaz, com o comitê dos secretários de Fazenda. Foi ele que deu a ideia, ele presidiu, foi reeleito, conseguiu se destacar até aqui, né, no Congresso Nacional, levando ali, trazendo as sugestões da reforma tributária, que é um tema que vai voltar agora, é prioridade do governo Lula. O próprio líder do governo na Câmara, José Guimarães, ele falou com a gente sobre isso. Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, também disse que a reforma tributária é prioridade. Vamos ver se vai sair do papel, porque há mais de 30 anos, né, tentam fazer isso e não conseguem. Então, o Rafael Fonteles, de fato, ele tende a procurar continuar nesse cenário nacional. Ele pode não ter sido projetado o suficiente quando ele estava à frente do Concefaz, mas agora, com essa confederação de governadores, pode ter certeza que ele vai alcançar o protagonismo, e eu vejo também ele seguindo os passos de Wellington Dias. Ravena? Era o que eu ia dizer, a Rani adivinhou. Eu vejo Rafael Fonteles seguindo o exemplo de Wellington Dias e também, por que não dizer, de Marcelo Castro, procurando aí se mostrar dentro de um cenário nacional, mostrar o seu trabalho e já iniciando aí pela organização dessa confederação dos estados. Lembrando que o Wellington Dias também já esteve nessa posição, mas relacionado ao consórcio Nordeste, com os estados do Nordeste, fez aí todo o alinhamento com o Lula, o governo no período da transição e agora como ministro vai continuar fazendo. Então eu vejo o Rafael procurando ocupar os espaços ociosos, ele que já começa por um tema no qual ele é expert, que é a questão do tributo, a divisão do bolo tributário de forma mais igualitária, mais assertiva para os estados. Então eu acredito que ele seja uma pessoa realmente de referência dentro da área tributária, que possa realmente estar participando aí e reivindicando como presidente, como a gente já adiantou, para todos os estados aí as pretensões da divisão do bolo realmente tributário no cenário nacional, não Ari, só no cenário local. Eu entrevistei o Antônio Luiz, o secretário de Saúde. Agora de saúde, né? É um dos mais próximos do Rafael, Sim. né? O Antônio Luiz, e eu perguntei para ele qual era o maior desafio de trabalhar com o Rafael, né? Aí ele disse, olha, o Rafael, o desafio é porque ele pensa na frente, ele manda, ele indica o que você deve fazer, ele pede para você fazer, mas ele já sabe o que você tem que entregar, quando você tem que entregar, qual é o prazo que você tem que entregar, e não esquece e lhe cobra. E aí eu pensei nessa história, ele está pensando na frente, e lembrei desse caso de agora, desse órgão dos governadores, que não é de uma hora para outra, e ele lançar isso como a primeira fala dele, numa plateia de prefeitos, nada é por acaso, e lembro também da eleição do pleito de 24, Sim. que é do pleito de Teresina, e tem nome se fortalecendo para esse pleito. É verdade. Eu lembrei que o senador Cristóvão Buarque, que é um intelectual, ele tem um livro fininho, mas muito bom, chamado Como Fazer Análise de Conjuntura.
E o governador Rafael Fonteles sempre faz essa análise de conjuntura, ele pensa na frente. Então, ele está pensando em 24, ele está pensando em 26, ele está se projetando e dizendo, eu sou o governador do Piauí, mas eu quero um protagonismo nacional. E aqui em Teresina, o que foi que ele fez hoje? A Rani trouxe para a banca de sapateiro e depois para o Jogo do Poder, uma entrevista com a nova estrela em ascensão do PT, o deputado doutor Vinícius, e com... ela cobriu a visita que eles fizeram à ministra da Saúde, Nízia Trindade. E aí a Rani disse lá na banca, ela disse, olha, a primeira-dama vai ter protagonismo. E aquilo me chamou a atenção. Então eu fui atrás para descobrir que protagonismo é esse. E olha só o que eu descobri. Ela vai coordenar no Piauí um mega projeto que o Rafael vai lançar em breve, chamado Pacto pelas Crianças. Esse Pacto pelas Crianças, ele é a junção de 2 projetos que o doutor Vinícius lançou quando era diretor do Hospital Infantil Lucídio Portela. O Pro Infância é um desses projetos e o médico da infância. Então, ele vai juntar os 2, vai ampliar, levar para todos os municípios do Piauí, inclusive Teresina, prestando atendimento à criança e à mãe. A dona Isabel, que é médica, foi lá, junto com o doutor Vinícius, veja bem, o doutor Vinícius estava do lado do Rafael. O Rafael levou ele, trouxe ele, junto com a dona Isabel, para que a ministra seja parceira no lançamento de um projeto que é piloto e, se der certo, a ministra vai levar para todo o Brasil, uma espécie de fome zero da saúde. Olha a imagem aí, Ari. Misturando saúde com assistência Para quem está na social. rádio, Dona Isabel, médica, de branco, Rafael, a ministra Nízia e o deputado doutor Vinícius. E aí, eu já fui atrás dos integrantes do PT para saber o que é que vocês acham desse protagonismo do doutor Vinícius. Eu avaliei, a minha leitura é que o Rafael botou ele ali um pouco na frente de vocês. Na disputa. Uma casa na frente. Uma casa na frente. Ele foi atrás do caos, né, Ananias? Foi, não. Se fosse um jogo de ludo, avançou algumas casas para chegar aí você lá foi lá caos. no Partido Tranquilo. Fui lá no Partido Tranquilo. E eles disseram, peraí, ele é novato no partido. O governador está forçando a barra. Eles não... Aí eu, vamos gravar? Não, eles não querem gravar isso. Mas é isso que eles estão dizendo nos bastidores. Eles não estão satisfeitos com esse protagonismo já no segundo dia de governo do doutor Vinícius. E o caldo vai entornar, né? Olha, a gente tinha informações de